O equilíbrio ou desequilíbrio que existe na tua vida é da tua inteira responsabilidade. Vamos à astrologia da semana, de 24 de março a 30 de março. Esta é uma semana relativamente calma. No entanto, há um ou dois acontecimentos assim, pá. Comecemos pelo dia 24, quando temos Vênus em Peixes a fazer um sextil a Júpiter em Touro. Vocês já me ouviram falar deste sextil a Júpiter e depois a Urano, que está um bocadinho mais à frente em Touro, conforme os planetas vão passando por Peixes, não é? Os planetas pessoais, aqueles que se mexem mais rápido. Então, este sextil traz-nos o quê? Traz-nos um desejo maior de alguma coisa que é uma fantasia, um sonho nosso, que ainda não está propriamente materializado neste plano 3D. Não tem carne, não está fisicamente cá. Esta é Vênus em Peixes. Fazendo um sextil a um planeta em Touro, existe uma oportunidade de trazer isso ao plano terreno, de o materializar. Sendo Júpiter aquele planeta que expande tudo o que toca, há boas energias efetivamente para, a partir desse sonho, conseguires ganhar dinheiro, conseguires ter mais contactos, conseguires fazer algum tipo de exportação, conseguires perceber que essa fantasia que tu tens para ti, para a tua autoestima, para o teu corpo, para a tua imagem, é materializável a partir do momento em que tu acreditas e começas a cuidar de ti, porque a energia de Touro é também muita energia do amor próprio, não nos esqueçamos disso, não é? De te valorizares. E conforme tu vais vendo que aquilo que tu vais fazendo, que tinhas idealizado na tua cabeça vai dando certo, a vontade de ir melhorar vai se expandindo, Júpiter. E agora é mais aqui, e agora é mais ali, e menos 1 quilo, e mais não sei o quê. Vocês compreendem? Principalmente as senhoras que estão desse lado. Dia 25 temos um eclipse. Eclipse em Libra, Balança. Eclipse no grau 5 e um eclipse traz-nos um final de ciclo, porque é um eclipse de lua cheia, um eclipse lunar, de algo que começou a finais de setembro, outubro de 2023. Trazendo aqui temas que têm a ver com o eixo das relações. Não precisam de ser relações exclusivas, amorosas. Qualquer relação um para um, onde exista direitos e deveres, está contida aqui neste eclipse e tem que ter um final de ciclo. É um eclipse parcial porque não se dá precisamente no exato grau dos nodos lunares. Ou seja, isto quer dizer que não é o desaparecimento definitivo, o eclipse total de alguma coisa na tua vida, mas existe uma mudança de capítulo na história. Depois já sabes que é um vídeo exclusivo para esta lua no canal. No dia 27, Vênus em Peixes faz uma oposição a Lilith em Virgem, e esta oposição traz-nos mais uma vez a percepção de que numa relação há uma pessoa que é muito sentimental, muito empática, mas um bocadinho desligada da realidade, versus outra personagem que diz o quê? Estou um bocadinho cansado de ter que ser sempre o responsável e aquele que cuida da rotina, e agora tenho o grito de Ipiranga e vou deixar de fazer tudo aquilo que fazia até agora. Ok? E esta energia é muito interessante porque ela está, obviamente, no mapa do eclipse, e então que nos diz o quê? Que este eclipse pode muito bem trazer aqui uma necessidade de reequilibrar forças numa relação, onde a pessoa que tentava passar paninhos quentes ou equilibrar alguma relação vai dar aqui um grito de liberdade, não é? Vai ter aqui um grito de rebeldia, eu diria. E por último, dia 28, Vênus em Peixes faz então sextil a Urano em Touro. Vênus está super ativa durante esta semana. Vênus em Peixes, já sabemos, idealizar, fantasiar, desejar algo que não está materializado neste plano terreno, valorizar alguma coisa que é para além do material. E agora que faz o sextil a Urano, sim, autenticamente tu vais admitir aquilo que é importante para ti, não é? E provavelmente vais perceber que velhas metodologias não te levam onde tu queres chegar, não te trazem aquilo que tu queres para a tua vida. Portanto, é necessário ser aqui um bocadinho disruptivo, com uma zona de segurança para conseguir alcançar esse teu sonho, certo? Vamos passar signo a signo. Carneiro Áries, existe um final de ciclo em relações na tua vida. Relações de amor, relações de sociedade, relações de algum tipo de tratamento que tens estado a fazer especificamente com um médico, eventualmente algum acompanhamento terapêutico. E aqui, o que tu vais perceber é que neste final de ciclo, que começou lá para setembro, outubro de 2023, em que tu começaste a perceber que há um novo capítulo nesta história, há uma maior necessidade de concentrares num bem-estar que não é palpável, que é mais 5D,
porque percebes que aquilo que tu estás a fazer nas tuas rotinas, nomeadamente questões mais físicas do dia-a-dia, de exercício físico, se tens um trabalho muito físico também, estão a dar cabo de ti e da tua saúde mental e não estão a ter propriamente os resultados que eventualmente tu esperarias. Ou estás a perceber que tu tens uma rotina física muito intensa e que precisas desligar um bocadinho a tomada da parede. E isso pode implicar que tens que dar aqui algum tipo de grito para uma parceria que não está a funcionar e que ela sim te obriga a ter essa intensidade toda na tua vida, porque não te ajuda, porque te coloca mais trabalho nas costas e tu precisas de ter aqui uma pausa nesta fase. Existe uma grande noção, ou existe uma maior noção de amor próprio do que é que tu queres no futuro, de perceber que tens que fazer as coisas de forma diferente daquilo que fizeste até agora, que eventualmente podes otimizar processos, mas que tens que admitir para ti, por mais que difícil que seja, que provavelmente vais ter que deixar de fazer coisas que te estão a consumir e tens de colocar na tua rotina situações que possam ser mais espirituais, situações que possam ser mais desligadas deste mundo, senão qualquer dia vais parar a algum tipo de internamento por questões de cabeça, não é de corpo, ok? Para alguns de vocês podes muito bem estar a preparar um plano às escondidas que sabes que tem boas oportunidades de dar um retorno financeiro muito interessante. E agora sim estás numa fase em que a negociação passa para o próximo passo. Touro, existe um tratamento de saúde que termina, existe uma rotina que acaba, algo que tu começaste lá em setembro, outubro de 2023, que de alguma forma agora tem um wrap-up, ok? Temos uma fase de reavaliação. Tratamento, ok, vamos ver como é que correu, vamos fazer análises, vamos ao médico e eventualmente se não gostaste do médico vais até ter tendência para mudar de médico e de especialidade, mas há necessariamente uma nova rotina a entrar na tua vida onde tu vais deixar de tentar equilibrar tanta coisa ao mesmo tempo. Se calhar tens estado a tentar fazer coisas a mais e está na altura de seres um bocadinho egoísta e perceberes que na tua rotina, no teu dia-a-dia, tu é que deves mandar e que precisas de ser mais egocêntrico. Valorizares-te mais, perceberes que te tens que poupar se queres expandir no futuro. Um plano a longo prazo não é compatível com essa rotina intensa que tu tens hoje em dia. Tem que ser no passo a passo, não pode ser tudo de uma vez só. Tens que arranjar maneiras de te mostrares de forma mais otimizada, se calhar novas tecnologias, se estás a trabalhar em rede ou se tens algum tipo de rede social, tens que utilizar novas tecnologias. Tens que ser autêntico naquilo que mostras, no modo como te apresentas ao mundo e não tanto tentar agradar a gregos e a troianos para que ninguém fique ofendido. Vais eventualmente ter interesse ou juntar-te a grupos que são grupos mais espiritualizados, que são grupos que falam de coisas de artes, de cinema, da beleza mais etérea da vida, de algo que é desligado desta realidade. Vais ter mais tendência para olhar para aí versus eventualmente um projeto criativo que tu estavas a desenvolver até agora, que deixou de te interessar ou que dava mais trabalho do que gozo já hoje em dia. Se tens aqui crianças ou se estás a pensar a ter crianças, existe alguma frustração da intensidade daquilo que esse papel te obriga? E aí podes ter vontade de fugir ou de pedir ajuda de um grupo, porque sozinho já não vais conseguindo, já te vai faltando a paciência, precisas de centrar um bocadinho em ti, precisas de desligar um bocadinho da realidade e das obrigações. Gêmeos, existe uma conclusão de um plano criativo que tu tiveste até agora e eventualmente se correu bem até agora vais passar para a próxima fase, muitos parabéns. Se não correu bem até agora, então está na altura de reavaliares se queres continuar a insistir nessa tecla ou se simplesmente está na altura de, em vez de tentares agradar a todas as pessoas e tentar manter o equilíbrio e que todas as pessoas fiquem a ganhar, dás o grito do Ipiranga e efetivamente pensares que tens que ser tu a coordenar uma equipa, tens que ser tu a coordenar o que é que se coloca na rede social, tens que ser tu a indicar, a empreender. É nestas áreas, se ainda não existe nada disto criado, há uma noção de deixar de querer dar-se bem para que, por algum projeto criativo a andar, alguma coisa onde tu tentaste fazer parte de um grupo e agora percebes que sendo individual ou sendo mais individual vais ter mais sucesso.
Pelo menos tomando tu as rédeas da situação vais ter mais sucesso. Parece-me que pode existir aqui uma renovação do modo como tu te apresentas ao mundo, eventualmente uma nova imagem, algo mais bonito, algo mais cuidado, algo mais etéreo e não tão sensual, sexual, nada tão intenso in your face, uma coisa mais etérea. E existe também alguma frustração daquilo que são as obrigações de casa, da família, eventualmente até da família materna, se estás a cuidar de alguma mãe ou de alguém da parte da família da mãe. Há aqui uma frustração do género, eu não quero ou não consigo agora, preciso de um tempo para mim. Podes, se não estás a cuidar de ninguém, existir aqui um grito de liberdade em relação a algo que é referência, a algo que foi imposto na tua vida, a alguma coisa que a tua família te dizia como é que tinha que ser feito, como é que era para ser perfeito, tinha que ser feito daquela maneira, no detalhe, na maneira de ser e de estar, na rotina, e tu dás aqui um grito de libertação. Ou pelo menos tentas, afastar-te um bocadinho, que não seja assim tão ríspido só de uma vez. Secretamente eu acredito que tu estás a começar a valorizar-te mais, mesmo que não seja algo que tu estás a verbalizar. Existe uma noção maior do teu valor. Alguns de vocês podem até estar a formular novos contratos ou a combinar aumentos de salários às escondidas. Alguma coisa que ainda não é contado ao público. Caranguejo Câncer, há na realidade uma nova fase para a família. O que é casa para ti? O que é família para ti? Estás-te a distanciar daquilo que são pontos de referência. Estás-te a distanciar daquilo que a tua mãe te ensinou. Existe uma nova fase, existe um novo capítulo. Necessariamente não consegues continuar a fazer as coisas da mesma forma que fizeste até agora. E provavelmente até agora tu tinhas-te mantido calado para manter a paz. Só que agora deixas de ter essa necessidade de manter a paz, o equilíbrio, a diplomacia e tens assim alguma rebeldia dentro de ti onde te queres priorizar e apresentar-te ao mundo como tu queres. Imagina que estás num negócio de família, vais começar a querer empreender sozinho. Imagina que tiveste a vida sempre certinha, estudaste, casaste, tiveste filhos, se calhar vais-te querer divorciar. E imagina que sempre quiseste viver perto da tua mãe. Se calhar agora vais querer viver para outra cidade ou se calhar até para outro país. Há uma noção de distanciar-te daquilo que é referência. Porquê? Porque tens a necessidade de um individualismo que sentes que não podes fazer de forma suave, que tem que eventualmente ser de forma ríspida, senão nunca será feito. Podemos estar a falar aqui também de ter interesse por temas e por estudar temas em profundidade que na tua família podem não ser muito bem vistos ou que não era a área que era suposto tu seguires, ou a família era toda de uma área e tu agora queres estudar uma área completamente diferente e de alguma forma isto poder trazer alguma confusão para ti com irmãos ou com primos. Há aqui uma noção de distância em crenças, em aquilo que são eventualmente partidos políticos, religiosos ou de futebol, em relação àquilo que era o conhecido da tua família. A parte boa deste distanciamento é que tu vais conhecer pessoas novas, vais fazer parte de novos grupos, vais expandir aquilo que é a tua rede de contactos, nomeadamente através de novas tecnologias. Quando tu aumentas o nível de autenticidade a que te propões existir e estar na vida, vais perceber que há mais pessoas que deram esse grito ou que têm esse ideal de vida com as quais tu te podes conectar e não exclusivamente com a tua família. Inclusivamente, se existir algum divórcio ou alguma separação, pode muito bem ser causado por alguém que tu conheces nesta nova linha de pensamento, em grupos onde tu vais discutir estes temas. Para Leão, há aqui uma nova abordagem à comunicação. O estilo de comunicação que tu fazias até agora tem um final, ou pelo menos não vais ter tanta necessidade de ficar bem visto, bonitinho ou ser diplomático, porque a energia de Leão é uma energia que gosta de ser aplaudida, então muitas vezes perde alguma autenticidade para ganhar no aplauso. Agora sim, chegas à conclusão que algo que tu começaste a pensar fazer desde setembro, outubro, ou até começaste aqui numa fase de transição, agora sim começa a ter que ser colocado em prática, ou há algo que nitidamente te dá uma resposta. Eventualmente podes estar aqui a decidir começar a comunicar de uma forma que não é tão bonitinha, tão diplomática. E isto é importante se tu queres efetivamente expandir as pessoas a quem atinges, mais pessoas, noutros países.
ok? Por outro lado, se pretendes estudar profundamente um tema que é diferente, que te interessa a ti, podes começar a tirar algumas aulas, alguns livros, algumas curiosidades que sejam mais acessíveis, não é? Imagina que queres tirar um curso superior em algum sítio, começas a ver videoclipes na internet, começas a ler algum livro, esta noção de informação assim mais superficial, mas para perceberes se vale a pena dirigir-te para aquele mundo, para detalhares algum conhecimento. Vais estar um bocadinho fantasioso naquilo que é questões mais zonas obscuras da nossa vida, sabes? Eventualmente no sexo, vais estar com algo que é menos físico e mais fantasioso, mais tântrico, algo que é mais conexão 5D do que 3D. Eventualmente podes estar aqui também com alguma falta de realismo em questões que tenham a ver com dinheiro partilhado. Estás a ver a coisa mais bonita do que ela efetivamente é. Se alguém te disse que ia pagar, não vai pagar. Se alguém te disse que ias herdar, não vais herdar. Ou então achas que vai ser X mais Y e é só X. Tens que pôr os pés bem assentes na terra. Há aqui também um sentimento de trabalho, obrigação maior para conseguir atingir algum objetivo. Há a necessidade de autenticidade na imagem que transparece à sociedade, há a necessidade de novas tecnologias naquilo que fazes e como te apresentas ao mundo, disrupção daquilo que fizeste até agora, tudo o que tem a ver com a tua imagem de como tu te apresentas numa rede social, como tu te apresentas num trabalho, como tu te apresentas numa negociação, a cara que tu dás, o modo como tu caminhas pela sociedade precisa de uma inovação se queres que expanda. E isso vai dar trabalho. E isso vai dar trabalho não só a ti para fazeres essa autoanálise, que tem que ser muito realista com o pé bem assente no chão, como vai dar trabalho no sentido de requerer mais horas. Porque algo que tu fazias de forma tão rotineira era automático, agora utilizar novas tecnologias vai ser diferente, não é? Vai demorar mais tempo. Tem atenção a gastos excessivos por sentires que se calhar tens sido demasiado responsável em questões financeiras, até numa relação podes estar a sentir que tu é que és a pessoa responsável, que angaria, que organiza, que gera bem o dinheiro e que do outro lado não existe tanto essa noção e a outra pessoa acaba por gastar em excesso sem ter qualquer noção de o que é o longo prazo, e então podes ter aqui um grito de Ipiranga e dizer, não, mas se a outra pessoa gasta, eu também vou gastar, e teres aqui algum tipo de exagero. Portanto, tem atenção a esta parte. Virgem, existe aqui uma fase final de algum tipo de questão financeira, de salário que tu ganhas, que eventualmente estás à espera de alguma resposta desde setembro, outubro do ano passado e que agora ela chega. Essa resposta pode, no entanto, não ser muito do teu agrado, porque vais ter a tendência para deixar de ser tão diplomático e bem comportado. Verdade seja dita, podes ter aqui algum tipo de sensação que não te deram o devido valor. Se não estamos a falar de questões financeiras, podemos estar a falar aqui de uma relação onde tu sentes que a outra pessoa não te valoriza como devia valorizar. Tendo aqui quase que um grito de rebeldia a dizer, eu tenho-me portado tão bem e não me valorizaram ou não me deram o salário que eu merecia, agora vou fazer o mesmo que os outros fazem, vou fazer cagada, desculpa-me a expressão, não me vou importar minimamente com a consequência e de alguma forma quero ver se não vão ter saudades daquela versão antiga e se não lhe vão dar o devido valor, ok? Do outro lado, pode estar alguém que vive no mundo de fantasia, que vive na La La Land, que tem expectativas da tua pessoa que são irrealistas, que não tem noção, se calhar, na prática de tudo aquilo que tu fazes e daquilo que tu aguentas e que por isso não te está a dar o teu devido valor. Podem surgir também novas oportunidades de outro local, até de outro país, e que sim vão te dar aqui um bocadinho das costas quentes para tu teres esta noção de rebeldia à tua disposição. Há oportunidades de crescimento, há oportunidades de novos conhecimentos, e tudo isto virá certamente através de novas tecnologias que te vão simplificar a vida. Talvez algo online, talvez uma nova metodologia, um novo equipamento que eventualmente te diminui a carga de trabalho e te aumenta o tempo livre, que até podes estudar alguma coisa ao mesmo tempo. Mas há aqui esta noção de expansão, oportunidade que vem de fora com alguém do estrangeiro, eventualmente,
que te permite depois também ser aqui um bocadinho mais rebelde em relação àquilo que os outros te dão ou não te dão. Libra Balança, eclipse em cima do teu ascendente e do teu sol quer dizer que existe uma nova fase em ti, na tua energia vital, no modo como tu te apresentas ao mundo, que começou em setembro, outubro do ano passado e que agora tem uma conclusão. Alguma coisa terá que mudar necessariamente. Não é um eclipse total, portanto não é uma mudança assim de cabelo comprido, castanho para rapado. Não. Mas se calhar é um corte e umas madeixas. Portanto, existe aqui um capítulo que tem que terminar no modo como tu caminhas pela tua vida. E que tem muito a ver com questões de rotina, de dia a dia, de eventualmente alguma ideia que tu queres materializar, mas que com a tua rotina não consegues. Eventualmente terás que te aperceber ou fazer uma autoanálise, as zonas de sombra da tua vida, até que ponto é que tu te sujeitas a ter uma zona de segurança financeira, principalmente, que te condiciona depois ao modo como tu te apresentas na vida. É preciso chutar o balde, seres autêntico e perceberes que podes, se calhar, desligar um bocadinho essa necessidade de ser diplomático com medo que alguma coisa em termos financeiros se altere na tua vida. Boa fase para quem está a pensar fazer algum tipo de investimento, para fazer algum tipo de empréstimo, alguma herança. Tem só cuidado para não fantasiares demasiado e tentar que todos estes processos sejam acompanhados por alguém que conhece bem o assunto ou informares-te melhor, porque podes estar a ser um bocadinho fantasioso em relação àquilo que é possível e pedir dinheiro em exagero, comprar uma casa maior do que devias, achar que o outro vai dar uma pensão de alimentos maior do que efetivamente. Escorpião, chegas aqui a uma fase em que percebes que há coisas que tu fazes às escondidas que os outros não sabem, que de alguma forma, reavaliando os últimos 6 meses, desde setembro, outubro do ano passado, vais ter que tomar uma decisão. Vais torná-lo público? Vais partilhar esse segredo com alguém? Vais continuar com essa rotina de espiritualidade na tua vida? Há uma fase de avaliação sobre temas que não são propriamente públicos para ti e que têm permitido manter o equilíbrio e a estabilidade na tua cabeça, na tua espiritualidade, na tua existência. Aquelas coisas que nós fazemos às vezes no dia a dia e que de alguma forma nos permitem ser seres mais normais, mais simpáticos, mais empáticos, ok? Mas que as outras pessoas não sabem que elas fazem parte da nossa rotina. Agora vais fazer um período de reavaliação. Imagina que tens estado a fazer terapia desde o final do ano passado e agora vais ter aquela fase em que percebes, analisas se vale a pena continuar ou não. Ou que estás a fazer meditação todas as manhãs, ou que começaste a fazer yoga. Tens aqui alguma noção de espiritualidade e alguma coisa que te permite trazer equilíbrio à tua vida, mas que não é do conhecimento público. Isto pode até ser um projeto criativo que tu queres desenvolver de alguma forma e que agora vai ter que ser materializado, vai ter que ser colocado neste plano de terreno, vai ter que ganhar estrutura. Eventualmente vai ter que ganhar uma equipa, vai ter que ganhar um grupo, vai ter que de alguma forma ser partilhado e deixar de ser esse segredo. Para quem está a pensar ter filhos, uma fase boa para falar com o parceiro sobre quais são as expectativas, sobre como é que eventualmente se podem utilizar novas formas para engravidar se alguém está com problemas para engravidar, como é que se pode expandir essa família. De alguma forma há também hipótese aqui de conhecer pessoas que podem vir a ser sócios, ok? Principalmente se forem sócios de temáticas que tenham a ver com espiritualidade, algo 5D, algo do mundo mais etéreo, que não é propriamente palpável, e na internet parece que tudo é meio do mundo etéreo hoje em dia, não é? Coisas físicas já não existem assim tanto no nosso mundo. Há aqui só um detalhe que eu preciso que tu tenhas atenção, que é alguém num grupo de amigos, num grupo de redes sociais, num grupo de pessoas com quem até podes não ter muita confiança, mas que dizes bom dia, boa tarde, que de alguma forma vai ter uma reação não esperada em relação àquilo que está estabelecido. E essa reação não esperada pode implicar o desenvolvimento deste projeto que tu estás a pensar fazer, este projeto criativo que tu tens na tua cabeça.
alguma resposta numa rede social, se trabalhas com redes sociais, que pode ser mais agressiva, alguém num grupo que costumava ser muito responsável e de repente pode ter algum tipo de surto, burnout, psicose e isso afetar diretamente a ti e à tua mente criativa e àquilo que tu podes criar ou que estavas a pensar criar. Sagitário, nova fase em grupos de redes sociais, grupos de amigos, grupos de pessoas com quem tu te dás. Eventualmente vais avaliar um grupo onde tu te inseriste lá para setembro, outubro do ano passado. Será que vale a pena continuar a insistir nesse assunto, nesse grupo? Faz sentido para ti ou não faz sentido? Se até agora tentaste a fase diplomática, até agora tentaste dar-te bem com todas as pessoas, existe uma fase em que vais, se calhar, mostrar mais as tuas garras, ok? Mas é efetivamente aqui uma fase de tomada de decisão. Vale a pena continuar a assistir neste assunto ou nem por isso? Se, de alguma forma, existe um grupo de trabalho, algum tipo de projeto criativo que começou lá para setembro, outubro de 2023, onde tu estás inserido e até agora tentavas trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, existe aqui uma fase em que eventualmente vais fartar dessa diplomacia e vais querer, se calhar, arregaçar as mangas e tomar tu conta do projeto, ser tu o líder. Há uma noção de expansão da tua rotina, do teu dia-a-dia, daquilo que tu fazes, se calhar novos exercícios, novos médicos, eventualmente, ok? Os teus filhos eventualmente podem trazer-te aqui uma nova rotina, a obrigação de um novo dia-a-dia, a inserção aqui de alguma novidade, de alguma nova tecnologia que te permite ou que te obriga a ter aqui dias que parecem mais compridos, mais expandidos, ok? Parece-me a mim que existe aqui um detalhe no modo como tu te apresentas ao mundo, em que, se até agora tens estado meio calado e meio quieto, vais chutar o pau da barraca. Porquê? Porque vais dar aqui algum tipo de desorganização à estrutura que tinhas montado até agora, aquilo que era a rotina vai alterar e isso vai alterar a tua imagem pública também, e tem muito a ver com esta noção de estrutura, família, casa, filhos, toda este core da tua vida vai ter aqui uma alteração, vai ter alguma alteração de rotina, eventualmente podem existir aqui questões de saúde que podem se afetar também, infelizmente pode acontecer. E que de alguma forma tu posicionas-te como? Até agora eu portei-me tão bem, eu tenho estado a tentar portar bem e não resultou, então agora que se lixe, perdido por 100, perdido por 1000. Capricórnio, vais reavaliar o modo como te apresentas ao público, vais reavaliar aquilo que são os teus projetos e objetivos a longo prazo. Existe aqui uma noção de final de ciclo de algo que começou lá em setembro, outubro do ano passado e pela qual tu davas a cara, pela qual tu te apresentavas ao mundo. Um projeto criativo, uma rede social, um casamento, um divórcio, qualquer coisa pelo qual tu davas a cara. E agora há uma reavaliação se vale a pena continuar ou não continuar nessa temática. Ou vamos passar para o próximo capítulo ou zeramos o assunto. Podes eventualmente estar aqui com uma comunicação pouco objetiva e isso faz com que pessoas estrangeiras, pessoas de outra cultura não te percebam como deve ser e eventualmente te critiquem e te estabilizem, tirem essa estrutura toda que tu tinhas montado de bom samaritano e pessoa que fez tudo tal e qual o que era suposto acontecer. Tem aqui a capacidade de perceber que a comunicação e o teu estilo de comunicação não é propriamente objetivo e tens que saber impor limites ou dizer que não há algumas coisas, ok? Fazendo isto, existe a oportunidade de aparecerem projetos criativos que são diferentes daqueles que tu fizeste até agora, numa nova metodologia que tu não estavas habituado, que pode ser algo diferente, nomeadamente se tiver a ver com pessoas mais novas, eventualmente filhos que se têm ou que se querem vir a ter, e existe aqui uma boa oportunidade de expansão aqui com as pessoas mais novas tecnologias, autenticidade, certo? Aquário, vais decidir se queres ou não queres mudar de país, vais decidir se queres ou não queres entrar para esse curso, vais decidir se queres ou não queres continuar com esse processo legal. Ok, existe uma fase da tua vida que começou em setembro, outubro de 2023 que agora tem uma reavaliação. E essa reavaliação vai-te dizer, quer ou não quer continuar? Se quiser continuar, tem que passar para o próximo capítulo, mais intensidade, mais responsabilidade. Não quer continuar, zeramos aqui o assunto e vamos mudar de livro, em vez de mudar de capítulo. Se eventualmente estivesse a pensar mudar de país,
mudar a tua localização geográfica, é por questões que têm a ver com valorizar algo que é imaterial em vez de ser valorizar algo que é material. Imagina que antes quiseste comprar uma casa super valorizada no centro de uma cidade e agora percebes que o que a ti te apetece é uma casa pequena no campo porque para ti o que interessa agora é o bem-estar emocional, é o bem-estar mental. Por outro lado, vais estar efetivamente a valorizar mais questões que são desligadas desta rotina, desligadas deste mundo, desligadas de 3D, incluindo pessoas, incluindo rotinas tuas, vais querer colocar mais coisas que são da espiritualidade, do pilates, do yoga, coisas que te permitam desligar da realidade, pintura, desenho, artes. Pode existir aqui alguma questão com dinheiro partilhado em que há outra pessoa que vai ser errática nos gastos, vai ser errática naquilo que era suposto dar-te e não te vai dar. E isso também fazer-te perceber que não podes depender tanto desta necessidade do vil metal e que a tua felicidade deve estar mais presa a algo que é espiritual, que é 5D. E a partir daqui vais criar casa e família de uma forma diferente. Existe uma noção de expansão, de autenticidade, eventualmente até uma casa maior ou mais filhos, uma família maior, que te trará com esta noção de valorizar diferente, uma noção diferente de família e de casa, daquilo que foi construído até agora, daquilo que os teus pais te ensinaram, daquilo que tu próprio construíste até agora. Vem aí uma noção diferente, vem uma noção que é mais expandida, mais abrangente, não tão fixa, não tão fechada e eventualmente até mais autêntica, ok? É deixar de fazer como era suposto ser feito, como te ensinaram a fazer e começar a fazer como verdadeiramente tu sentes. Peixes, estamos numa fase em que estamos a reavaliar zonas de sombra da nossa vida. E o que são zonas de sombra? Sexo, dinheiro partilhado, eventualmente alguma terapia que tu tenhas estado a fazer, começaste lá para setembro, outubro do ano passado, e há aqui uma questão de vou avaliar se gosto, se quero continuar. Vou avaliar se o dinheiro que me dão é suficiente. Vou avaliar se gosto do modo como estou a fazer sexo. Vou avaliar se gosto desta terapia, se quero continuar. Existe esta noção de, passado 6 meses, está na altura de perceber se queremos continuar, passar para o próximo nível, existe uma evolução ou se ficamos por aqui nestas temáticas que não são fáceis de olhar de frente, não é? Esta casa 8 é sempre uma coisa difícil de engolir e de trabalhar. E conforme for, assim tu vais apresentar-te ao mundo de uma forma diferente. Até porque há aqui um detalhe que é, a pessoa que está do outro lado está com um comportamento um bocadinho errático em relação àquilo que costuma ter. Se costuma ser uma pessoa muito controlada, muito estruturada, muito previsível, pode estar aqui um bocadinho errática e isso está-te a fazer questionar o modo também como tu te posicionas em relações. Não são relações exclusivamente amorosas ou românticas, relações de 1 para 1, onde há obrigações e deveres e onde há contratos verbais ou escritos. Posicionando-te tu de uma forma que é mais desligada da necessidade do vil metal, que é mais etérea, que é mais 5D, vais ter maior capacidade de comunicar de forma também mais segura e de forma mais autêntica. Se tinhas medo de dizer coisas, se tinhas medo de ofender o próximo, agora provavelmente vais ter mais amor próprio e mais capacidade de bater o pé pelas coisas em que tu acreditas. E isso vai-te trazer expansão. E isso vai-te trazer capacidade de influenciar mais pessoas, influenciar pessoas de outros países, influenciar pessoas de outras culturas, porque vai existir finalmente essa autenticidade que de alguma forma te traz uma voz que tu tinhas medo de a tornar pública, eventualmente. Tinhas receio de ofender alguém, de não estar a ser empático o suficiente, não é?